Bom dia, hoje eu, Pedro Paulo, Maurício e João Pedro fizemos uma receita de bolo de milho que levou meio copo de óleo de girassol, uma lata de milho verde, 3 ovos, milharina e fermento. Para realizarmos o processo da massa, acrescentamos a lata inteira de milho verde ao copo de liquidificador. Após isso, acrescentamos os 3 ovos com gema e clara, meio copo de óleo de girassol e 10 colheres de sopa de milharina. Que também pode ser substituído por fubá. E após isso, deixamos o liquidificador batendo por aproximadamente 10 minutos. Depois do tempo passado, acrescentamos uma colher de sopa de fermento. Mexemos com a colher o fermento e a massa já batida para ficar tudo de maneira uniforme. Untamos a forma de bolo com farinha e manteiga para não grudar nada e ficar tudo certinho. E acrescentamos a massa à forma de bolo. Aquecemos o forno a 210 graus e deixamos aproximadamente 40 minutos o bolo assando lá. E esse foi o resultado do nosso bolo. Milho e a sua história. Segundo Mary Poole, em trabalho publicado na revista PNAS, os primeiros registros do cultivo do milho datam de há 7.300 anos e foram encontrados em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no Golfo do México. Seu nome, de origem indígena caribenha, significa sustento da vida, além de que grande parte de suas atividades diárias era ligada ao seu cultivo. O milho era plantado por índios americanos em montes, usando um sistema complexo que variava a espécie plantada de acordo com o seu uso. Com as grandes navegações do século XVI e o início do processo de colonização da América, a cultura do milho se expandiu para outras partes do mundo. Brasil, no país, o milho já era cultivado pelos índios antes mesmo da chegada dos portugueses, já que eles utilizavam o grão como um dos principais itens da sua dieta. Mas foi com a chegada dos colonizadores cerca de 500 anos atrás que o consumo do cereal no país aumentou consideravelmente e passou a integrar o hábito alimentar da população. De acordo com a Fundação Joaquim Nabuco, no período Brasil Colônia, os escravos africanos tinham no milho, além da mandioca, como um de seus principais alimentos. Falando agora sobre os benefícios do milho, ele auxilia no bom funcionamento do intestino. A sua casca é rica em fibras que ajudam na liberação de toxinas e favorece o desempenho da flora intestinal, prevenindo a prisão de ventre e outras complicações intestinais. Ele também é rico em nutrientes que colaboram na manutenção da saúde. O grão do milho é fonte de diversas vitaminas e minerais, como as vitaminas A e B, além de ferro, potássio, cálcio que fornece energia e bem-estar para o corpo. Ele também contribui para o fortalecimento da imunidade. Isso por possuir altos níveis de antioxidantes. O consumo de milho também ajuda a proteger a saúde dos olhos. Ele também é uma fonte de energia. O milho é rico em carboidratos que fornecem energia para o corpo e mantém a sensação de saciedade por mais tempo. O milho também é rico em fibras presentes em sua casca, que ajudam a eliminar as toxinas do organismo. Por isso é considerado um alimento funcional, auxiliar do bom desempenho do intestino, da observação lenta de carboidratos, glicose, de captação de minerais pelo intestino e ainda da manutenção de níveis saudáveis de colesterol. Além disso, é um alimento importante do ponto de vista nutricional, tendo valor calórico formado por 2% de proteína,
14,5% de carboidratos e apenas 1% de gorduras. Os grãos de milho também possuem quantidades significativas de vitamina B1 e E e sais minerais. Falando agora sobre a economia que envolve o milho. O milho, em conjunto com a soja, responde por quase 80% da produção de grãos do país. A diferença entre as duas está no fato de a soja ter forte valor no mercado internacional, enquanto a produção de milho é voltada ao mercado interno. Como cultura, o milho teve evoluções nos últimos 30 anos, com incrementos na produção na ordem de 3% ao ano. A produção brasileira de milho em grãos tem dois destinos. Primeiro, o consumo no estabelecimento rural, referindo-se àquela parcela do milho que é produzida e consumida no próprio estabelecimento, destinando-se ao consumo animal e sua maior parte e ao consumo humano. Segundo, a oferta do produto no mercado consumidor, onde tem fluxos de comercialização direcionados para fábricas de rações, indústrias químicas, mercado de consumo, in natura e exportações, quando é o caso. Segundo os dados do Censo Agropecuário de 2006, cerca de 21% da produção de milho é consumida nas propriedades, enquanto 79% é comercializada para cooperativas, indústrias, intermediários e diretamente aos consumidores, sendo que somente 30% da propriedade comercializam sua produção diretamente. Por outro lado, segundo os dados fornecidos pelo IBGE, o intermediário representa o principal agente de comercialização de cadeia do milho, movimentando o maior volume de milho transacionado no mercado, em torno de 35% de toda a produção nacional. Além disso, merece destaque o fato de que a produção comercial do milho, realizada em grandes áreas tecnificadas, representa 60% da área cultivada com a cultura. Impactos ambientais causados e como mitigá-los. Agrotóxicos são produtos químicos usados na lavoura, na pecuária e mesmo no ambiente doméstico. Inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos, além de solventes, tintas, lubrificantes, produtos para limpeza e desinfecção de estábulo. O uso indiscriminado de agrotóxicos ao longo dos anos tem provocado o acúmulo de resíduos de compostos químicos nocivos na água, no solo e também no ar. É esse o resultado da alta dependência de insumos químicos usados no controle de pragas, doenças e invasores nas lavouras para garantir índices de produtividade que proporcionem retorno econômico à atividade. As culturas de soja, milho, citros e cana-de-açúcar consomem cerca de 66% no total defensivos vendidos no país. Os pesticidas são aplicados sobre as plantas ou diretamente no solo e, mesmo quando direcionados aos vegetais, cerca de 50% da dose utilizada pode ter como destino final o solo, em três formas principais de transporte: a volatização, a lixiviação e o escoamento superficial. Estudo publicado no ano de 2000, envolvendo 10 países europeus, comprovou que de um total de 99 pesticidas monitorados, 48 estavam presentes na água da chuva. Chamou a atenção, em especial, o fato de alguns desses agroquímicos detectados não eram utilizados nas áreas em que as amostras foram coletadas, revelando que esses compostos são transportados a grande distância. Para diminuir essa problemática, seria necessário pequenas ações que podem ajudar a transformar a forma como a necessidade desses produtos é encarada. Separei aqui uma pequena lista para diminuir esse problema. Em primeiro lugar, não desperdiçar alimentos. A maior justificativa para a liberação dos agrotóxicos é a demanda por alimento no mercado. Em segundo, comprar produtos da estação. Na hora das compras, selecione frutas, legumes e verduras
da própria época. Em terceiro lugar, comprar de pessoas da sua região. Dê preferências a alimentos produzidos na sua cidade ou em locais próximos a ela. Em quarto lugar, evitar alimentos ultraprocessados. Comidas congeladas, refrigerantes, macarrões instantâneos, molhos prontos e sucos de caixinhas são alguns exemplos